Quando chegamos aqui no capítulo 2 de Lucas, precisamos ter em mente que, na verdade, nos versículos 41 a 52, precisamos ter em mente que não estamos mais frente a frente com Jesus pequenino sendo apresentado no templo. O escritor do Evangelho de Lucas, ele não nos diz nada sobre o que aconteceu com Cristo durante a sua apresentação no templo, enquanto ele era um bebê, e até os seus 12 anos de idade. Então, quando nós olhamos para este texto aqui, é importante percebermos que se ele foi colocado aqui, tem algo muito importante. Porque não foi falado como era a infância de Cristo e simplesmente pula para os seus 12 anos. Muitos na história especularam. Disseram que Jesus tinha matado um passarinho e feito ele ressuscitar. Colocaram várias maldades, mas todos são livros apócrifos e não nos interessa. Porque não é a revelação daquilo que o Senhor deixou para nós. Então, quando nós olhamos os versículos 41 a 45, nós vemos que a família de Jesus, eles eram judeus firmes e convictos daquilo que eles precisavam fazer. Os judeus precisavam subir anualmente para a festa de Páscoa. E a obrigação era do homem, só que aqui diz que Maria também ia com José. A obrigação do homem era subir toda a festa de Páscoa e prestar o seu culto ao Senhor e reconhecimento ao Senhor por aquilo que ele tinha feito, tirando o povo do Egito. E aqui nos mostra que Maria ia com José todos os anos. E é interessante que quando olhamos aqui, vemos no versículo 42 dizendo que quando Jesus atingiu a idade de 12 anos, os seus pais levaram a Jerusalém para a festa de Páscoa. Só que quando vamos olhar para a história dos hebreus, a obrigatoriedade de um menino, quando ele chega na sua maturidade espiritual, é a partir dos 13 anos e não a partir dos 12. Era o chamado Bar Mitzvah, onde chama-se filho do mandamento. Jesus, então, a sua família prepara-o 1 ano antes, para que ele suba. 1 ano antes ele alcançar a sua maturidade espiritual, como era para o povo judeu, e ele vai lá e conhece como era que funcionavam as coisas. Vejamos como o Lucas ele relata aqui. Ele diz lá no versículo 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Nós somos apresentados nos versículos 41 a 45 a uma cena familiar, mas ao mesmo tempo extraordinária, onde a família de Jesus, como muitas famílias devotas, eles iam e faziam a sua peregrinação até Jerusalém. Mas, no entanto, neste ano, quando Jesus tinha apenas 12 anos, acontece algo incomum. Quando eles terminam lá tudo aquilo que eles precisavam fazer por obrigação, Maria e José voltam. E era muito comum que as crianças fossem na frente com os seus amigos, que os homens, as mulheres conversando entre as mulheres e os homens conversando com os homens. E então, nessa volta para casa, eles acreditam que Jesus está no meio daqueles que têm a mesma idade que eles, só que, porém, Jesus não estava. E pensa, então, você, peregrinando ou indo fazer uma viagem, e de repente, depois de um dia, você percebe que o seu filho não está junto com você. Eu acredito que José e Maria ficaram aterrorizados naquele momento. E eles voltam perguntando no meio das pessoas onde está Jesus, e ninguém sabia onde eles estavam. E eles voltam para Jerusalém, provavelmente voltam batendo em várias portas, até chegarem no templo e encontrar Jesus no templo. Isso aqui nos leva ao entendimento daquilo que nós vamos expor nesta manhã, que está sobre o tema em reconhecimento de Cristo, o Messias enviado. Vimos então aqui os primeiros sinais da missão única de Jesus Cristo. E atenção,
que temos aqui entre a sua identidade divina e a sua vida como um jovem de família. Vamos explorar então que Jesus ele conhecia a vontade do Pai, que eram as Escrituras Sagradas. Mas também veremos que Jesus ele conhecia a sua missão. E por último, veremos que Jesus ele conhecia a vontade do Pai em ser submisso à sua família terrena. Veja o que diz os versículos 46 e 47. Diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado nos meios dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Encontramos Jesus aqui com apenas 12 anos, no templo, sentado no meio dos mestres. Era muito comum, quando estava tendo essas festividades, os doutores da lei sentarem no templo e responder perguntas e fazerem perguntas. Só que o que vemos aqui era um menino de 12 anos, que tinha total conhecimento das Escrituras Sagradas. José e Maria tinham dado uma criação muito boa a Jesus. Porque primeiro precisamos ter em conta aqui que Jesus não está aqui como onisciente. Quando Jesus ele encarna, ele abre mão da sua glória e de sua onisciência. E vemos aqui então que Jesus está como um menino que foi educado na família, criado como um jovem judeu, que aprendeu as Escrituras Sagradas desde a sua infância. E ele está aqui não apenas ouvindo os doutores da lei, mas está interrogando-os e interpretando as Escrituras. E o que percebemos é que Jesus ele amava a palavra do seu Pai. Ele amava as Escrituras Sagradas. E quando olhamos para os nossos dias e quando olhamos para a nossa vida, podemos fazer um contraste com Jesus com 12 anos, dominando as Escrituras Sagradas. E nós, será que temos total amor e paixão pelas Escrituras Sagradas? Lógico, Jesus ele não tinha pecado. A influência do pecado não estava na mente de Jesus e, para ele não tinha aquela influência pecaminosa de tentar afastá-lo da leitura da palavra de Deus. E nós lutamos contra isso. Mas muitas vezes, nós não queremos nos aprofundar da palavra do Senhor e não queremos nos deleitar. E vemos aqui que Jesus, ele tem a compreensão das Escrituras tão profunda que todos aqueles que ouviam falando sobre a palavra do Senhor, eles se admiravam de ouvi-lo. Lucas nos relata que todos que ouviam se admiravam das suas respostas e dos seus argumentos. Esse fato é muito impressionante para nós, porque quando vemos Jesus com apenas 12 anos de idade, e a tradição judaica, eles zelavam pelo ensino das Escrituras. Lembra o que diz lá em Êxodo 20? Que era obrigação do pai ensinar a criança que o Senhor, ele era o único Deus. Mas ele não deveria fazer isso somente uma vez ao ano ou uma vez por mês. Ele tinha que inculcar isso na cabeça da criança todos os dias quando ele acordasse, todos os dias quando eles fossem dormir, todos os dias que eles estivessem andando pelo caminho. É isso que Êxodo nos ensina. E vemos aqui que José e Maria fizeram este trabalho com Jesus. Ensinaram-o sobre as Escrituras Sagradas. E Jesus aqui, ele com 12 anos, ele dominava os textos bíblicos. E vemos aqui que a Torá mostra que o ensino bíblico deve ser dado à criança desde cedo. No entanto, o entendimento de Jesus ia além do aprendizado comum. Ele não apenas conhecia os textos, mas ele compreendia as suas implicações profundas e o seu cumprimento com a sua própria pessoa e missão. Lembremos que Jesus aqui, ele com 12 anos de idade, ele sabe que ele precisava morrer por um povo. Ele sabe que ele precisaria entregar a sua vida por um povo. E a profundidade desse conhecimento de Jesus sobre a Escritura não era fruto de um mero estudo, mas sua identidade como o Verbo encarnado. João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus não apenas conhecia as Escrituras, ele era a própria palavra viva. Este Jesus que domina as Escrituras e que está diante do templo, debatendo com os doutores da lei, ele é o nosso Salvador. Ele conhece intimamente a vontade do Pai.
E quando olhamos para a nossa vida, eu pergunto, o quão nós temos amado a palavra do Senhor? O quanto nós temos dedicado o nosso coração e a nossa vida em conhecimento das Escrituras Sagradas? Muitas vezes, quando somos questionados sobre a nossa fé, ficamos sem respostas e sem saber o que responder às pessoas. Nós temos aqui um contraste muito interessante com um jovem de 12 anos e conosco, que muitas vezes não sabemos defender a nossa fé conforme deveríamos saber. Não temos o desejo de conhecer as Escrituras muitas vezes como deveríamos conhecer. O que me chama mais atenção aqui é o zelo em que Cristo, com apenas 12 anos, tem pela palavra do seu Pai. É o zelo que Cristo, com apenas 12 anos, tem sobre fazer a vontade do Pai. E que muitas vezes, nós com maturidade, com bastante idade, não zelamos pela palavra do Senhor. Muitas vezes negligenciamos a leitura da palavra do Senhor. Muitas vezes sabemos que devemos conhecer mais o Senhor e o conhecimento do Senhor só é possível a nós por intermédio das Escrituras Sagradas. Foi a forma como Deus, Ele decidiu se revelar a nós. E nós simplesmente negligenciamos e não lemos a Bíblia. Passamos dias, às vezes, sem ler a Bíblia. Muitas vezes lembramos de pegar a nossa Bíblia para ler somente no domingo para vir ao culto. E se por acaso acontecer alguma coisa e não viermos ao culto, muitas vezes passamos 15 dias ou mais sem ler as Escrituras Sagradas. E a pergunta que eu faço é, você tem amado as Escrituras Sagradas? Você tem buscado o conhecimento do Senhor por intermédio das Escrituras? Você tem desejado a conhecer o Senhor por meio das Escrituras Sagradas? Se não, eu te convido nesta manhã, coloque o seu coração na palavra do Senhor. Deleite-se na palavra do Senhor. Conheça a palavra do Senhor. Somente por intermédio da palavra do Senhor é que você conhecerá o Deus a quem você serve. Somente lendo a palavra do Senhor é que você conhecerá o Deus que foi o Deus que te salvou, o Deus que transformou a sua vida, o Deus que te tirou de uma vida pecaminosa e te trouxe para a casa dele. Te limpou, te salvou e tem te santificado cada dia. E nós sabemos que muitas vezes fraquejamos na fé. Mas quanto mais nos distanciarmos da palavra de Deus, mais nos distanciaremos do nosso Senhor. Quanto mais nos distanciarmos da palavra de Deus, mais teremos falta de conhecimento do Senhor. E aqui vemos este episódio e conseguimos refletir sobre a nossa relação com as Escrituras. Conhecemos a palavra de Deus muitas vezes de maneira superficial. Ou será que nós temos buscado um entendimento profundo que nos permita viver conforme os princípios divinos? Conforme aquilo que o Senhor nos chamou para viver? Eu sempre digo aos adolescentes que eles precisam amar as Escrituras Sagradas. Eles precisam se deleitar nas Escrituras Sagradas. Eles precisam ter um momento de vida devocional. E a gente sabe que muitas vezes a correria do nosso dia, vou ler a Bíblia quando eu chegar no trabalho. E a gente chega no trabalho e a correria do trabalho não nos permite. Então a gente diz, não, na hora do almoço eu tenho certeza que eu vou ler e vou tirar um período de oração. E a gente na correria não faz isso. Chegamos em casa à noite extremamente cansados e vamos dormir. E não tiramos nenhum momento para estarmos na presença daquele que nos criou, daquele que nos salvou e daquele que nos regenerou. Como seguidores de Jesus, somos convidados a imitar o seu exemplo de conhecimento das Escrituras. Assim como Jesus, nós devemos nos esforçar para conhecer a vontade do nosso Deus. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras, buscarmos a Deus em oração e pedir ao Espírito Santo que nos oriente na leitura da Bíblia, para que Ele fale conosco. Lembrando-nos que quando nós estamos lendo as Escrituras, é o próprio Deus que está falando conosco. E ao fazer isso, então,
podemos experimentar um tipo de crescimento espiritual. Um crescimento que Jesus experimentou em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. Este entendimento das Escrituras é algo que todos nós precisamos buscar, pois é através da palavra que conhecemos a vontade de Deus e que encontramos a direção para a nossa vida. Se a sua vida você não sabe o que fazer, somente na palavra do Senhor é que você encontrará direção para todos os seus caminhos. No reconhecimento de Cristo como o Messias enviado, em primeiro lugar, vemos que ele conhece a vontade do Pai. E em segundo lugar, percebemos que ele conhece a sua missão. Vemos isso do versículos 48 ao versículo 50, que diz assim: Logo que seus pais viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estávamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? E é interessante isso aqui, porque parece, ou muitas pessoas até tentam dizer, que aqui Jesus estava sendo um garoto rebelde. Um garoto que não estava sendo submisso aos seus pais. Eu já ouvi algumas pessoas falar: tá vendo aí, Jesus já começou dando trabalho com 12 anos de idade. Mas não é isso aqui que o texto está dizendo. O texto está dizendo que os pais de Jesus, quando encontraram eles, ficaram admirados com a sua postura diante dos doutores da lei, com o seu conhecimento da palavra do Senhor. E quando eles questionam Jesus como um pai faria com o seu filho que está perdido, que eles não estão vendo, eles questionam com aquele amor de pai. Só que Jesus, ele olha para ele e diz assim: mas vocês sabem que eu preciso cuidar das coisas do meu pai. Vocês sabem disso. Jesus parece que se assusta com a postura dos pais dele, porque eles sabem que ele precisava cuidar das coisas do pai. E a resposta de Jesus para eles é: por que me procuráveis? Não sabia que me cumpria estar na casa do meu pai? E parece aqui que José e Maria, eles estão esquecidos de tudo aquilo que há 12 anos atrás eles passaram. Sobre o relato dos anjos falando sobre quem o menino seria. Sobre quando o Simeão, no templo, apresenta o menino. Ou até a profetisa Ana fala sobre o menino. Parece que eles já tinham esquecido que Jesus, ele veio para cuidar das coisas de Deus. Que ele veio para resgatar um povo que estava perdido. Parece que José e Maria, naquela correria de criar a criança e ensiná-lo, e cuidar também dos seus afazeres, esqueceram que Jesus tinha uma missão. Nós percebemos aqui que com 12 anos de idade, Jesus sabia exatamente para que ele veio. Ele veio para cuidar das coisas do Pai. Jesus veio para cuidar de tudo aquilo que ele precisava fazer em resgate de um povo. Jesus, em sua juventude, entende que a sua vida não é uma vida comum. Ele sabe que ele foi enviado por Deus, pelo seu Pai Celestial, para cumprir a sua missão de resgatar um povo. Ele sabe que a sua vida precisa ser uma vida dedicada a Deus e à realização da vontade de Deus. E este é um momento crucial na vida de Jesus. E um ponto que parece que dá uma virada em sua história. Ele está começando a se mover além do ciclo familiar. Jesus agora está entrando numa fase onde ele está se tornando um homem. E um homem que irá cuidar dos afazeres do Pai. A resposta de José e Maria mostra que eles estavam esquecidos daquilo que eles precisavam fazer pelo menino, mas também daquilo que o menino faria em resgate de um povo. Quando olhamos para Jesus no templo, entendendo a sua missão e falando para os pais que ele precisava cuidar das coisas do Pai, mostra que ele está ciente do seu papel na história da salvação. Ele pergunta: por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu precisava cuidar das coisas do meu Pai? E aqui Jesus afirma a sua missão divina, a sua compreensão de que ele estava na terra para cumprir os planos de Deus. E a resposta de Jesus indica que ele tem uma consciência messiânica.
ele sabe que ele é o próprio Deus encarnado. Ele sabe que ele é o Filho de Deus. Aqui não temos mais, e aí a gente precisa lembrar que Jesus ele cresceu como uma criança comum. Ele foi gerado na barriga de Maria, ele foi amamentado, ele foi alimentado, ele cresceu, mas com 12 anos, ele já sabia quem ele era. Com 12 anos, ele já sabia o seu papel como Filho de Deus. E é interessante que muitas vezes nós não sabemos por que estamos aqui na Terra. Muitas vezes chegamos a 30 anos, como eu já cheguei, 40 anos, 50 anos, e não percebemos que temos uma missão também aqui na Terra. Jesus veio em resgate de um povo e cumpriu a sua missão. E com 12 anos ele sabia por que ele precisava estar aqui. Nós precisamos lembrar que estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Que estamos aqui para propagar o evangelho que Cristo nos deixou. Estamos aqui para levar o conhecimento das Escrituras àqueles que não conhecem. Estamos aqui como mensageiros do evangelho para propagar as boas novas de salvação. E muitas vezes, eu não falo das pessoas que estão fora da igreja, muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não sabemos por que estamos aqui. Não conhecemos a nossa missão, não sabemos por que precisamos pregar o evangelho. Precisamos ter consciência do nosso chamado e da nossa vocação. Nós fomos chamados como filhos de Deus para pregar o evangelho de salvação a essas pessoas. Jesus veio nos dar a salvação e nós somos os mensageiros da salvação que Ele nos deu. Nós precisamos levar a mensagem de salvação às pessoas. Nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando olhamos para a missão de Jesus e para a nossa vocação, percebemos que Jesus tinha clareza inabalável sobre a sua missão. Ele sabia que estava na terra para cumprir a vontade do Pai. E essa clareza e propósito nos desafia também a buscarmos o discernimento daquilo que o Pai nos chamou para fazermos aqui na terra. A nossa passagem na terra não é em vão, meus irmãos. Não podemos viver aqui na terra como se não soubéssemos a quem pertencemos e para onde estamos indo. Um grande pregador diz que aqueles que encontraram salvação em Jesus Cristo, e aqueles que realmente encontraram salvação em Jesus Cristo, eles não se calarão. Eles não podem estar indo para o céu sem querer que outras pessoas estejam lá com eles. E aí a pergunta que fica para nós é: o quanto nós temos desejado falar das boas novas de salvação do nosso Senhor? O quanto temos pregado o evangelho às pessoas que não conhecem as Escrituras? O quanto temos falado daquilo que Deus fez conosco? E muitas vezes a gente fala, mas eu não sei pregar. Mas a gente sabe o que Deus fez conosco. Nós sabemos como Deus nos transformou por intermédio das Escrituras. E você pode dizer, mas eu cresci dentro da igreja, eu sempre fui bom. Não. Você sabe que você sempre foi pecador. Você sabe que o Senhor transformou a sua vida. Por isso, pregue a palavra do Senhor. Saiba por que é que você está aqui na terra. Você foi chamado com uma missão: glorificar a Deus e propagar o seu evangelho. E nós glorificamos a Deus quando falamos do amor de Cristo. Quando falamos daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós podemos ver a nossa vida como alguém que trabalha e conhece a sua vocação. Como médico, como advogado, como empresário. Mas Paulo, em Efésios, ele diz assim: vivam de acordo com a vocação a qual vocês foram chamados. E ele vem fazendo diversas exortações, que simplificando podemos dizer: se você é crente, viva como um crente. Se você é chamado como filho de Deus, viva como um verdadeiro filho de Deus. Propague as Escrituras sagradas, fale do amor do Senhor, pregue o evangelho de salvação. Não viva aqui na terra
como se vocês não conhecessem o seu Deus, e não vivam aqui na terra, como se vocês não conhecessem para onde vocês estão indo. Nós estamos a caminho dos céus. Nós estamos a caminho de Jerusalém celestial. Estamos em uma viagem que logo, logo acabará. E quando tudo terminar, o que foi que nós deixamos aqui na terra enquanto passamos? Vivemos em busca do nosso próprio dinheiro, do nosso próprio conforto, da nossa própria conquista material? Ou nós pregamos o Evangelho? Nós entesouramos tesouros nos céus e nós propagamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus. O desafio nesta manhã é: fale daquilo que o Senhor fez contigo. Fale daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. E viva a sua vida para a glória de Deus. E em terceiro lugar, no reconhecimento de Cristo, o Messias enviado. Em primeiro, ele conhece as Escrituras Sagradas. Em segundo, ele conhece a sua missão. Em terceiro lugar, ele conhece a vontade do Pai, que aqui é relatada como a sua submissão aos seus pais terrenos. Vemos nos versículos 51 e 52, que diz: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Nós temos aqui, mais uma vez, o relato de Maria, guardando aquelas coisas em seu coração. Ela guarda as coisas no coração quando o anjo vem e fala com ela. Ela guarda no seu coração quando Simeão faz o seu cântico. Maria vem guardando no coração tudo aquilo que ela vem percebendo sobre Jesus Cristo. E aqui mostra que, após o episódio no templo, Jesus, como um filho obediente, ele volta com seus pais para casa. E este ato de obediência não diminui a sua divindade, mas destaca a sua humanidade. Jesus, embora sendo filho de Deus, submete-se à autoridade de seus pais terrenos. E muitas vezes, nós temos dificuldades em submeter-nos às autoridades. Muitas vezes não queremos nos submeter às autoridades que foram instituídas governamentalmente, mas às vezes também temos dificuldades em exercer a submissão a autoridades eclesiásticas que nos foi dado. E muitas vezes temos dificuldade em obedecer e de submeter-nos aos nossos pais. É triste muitas vezes vermos pessoas que abandonam seus pais em asilos e nunca mais voltam a visitá-los. E quando olhamos para o relato de Cristo, mostra que ele, mesmo sendo Deus, ele é submisso aos seus pais terrenos. Jesus, embora sendo filho de Deus, submete-se à autoridade de seus pais. Ele vive em Nazaré, cresce e se desenvolve como outro jovem da sua idade. Ele é o próprio Deus encarnado, mas ele não tem dificuldade nenhuma a ser submisso àqueles que foram colocados acima dele. Apesar de sua consciência, de sua missão divina, Jesus retorna com seus pais e é submisso. E este ato de submissão nos lembra aquilo que está lá em Êxodos 20:12, que é o mandamento do Senhor, no qual devemos honrar pai e mãe, para que os nossos dias se acrescentem na terra. Mostra que Jesus não era só alguém que conhecia as Escrituras e não colocava em prática. Jesus conhecia a vontade do Pai, Jesus conhecia as palavras do Senhor e ele praticava aquilo. A submissão de Jesus a seus pais reflete a sua perfeita humanidade. Ele, que é plenamente Deus, ele também era plenamente homem. Aqui nós conseguimos ver que estamos diante do Deus homem. Ele era perfeitamente Deus, ele era perfeitamente homem. E isso nos mostra que, por ele ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem, é que ele pôde pagar aquilo que nós não poderíamos pagar. Ele precisava ser homem para morrer na cruz do Calvário. Mas ele também precisava ser Deus para nos
livrar da nossa condenação eterna. Vemos aqui um modelo como devemos viver a nossa vida. Jesus nos mostra que conhecer a vontade do Pai não significa rejeitar ou desconsiderar as nossas responsabilidades e relacionamentos terrenos. Conhecer a vontade do Senhor não nos livra das nossas responsabilidades. Este aspecto da vida de Jesus nos oferece um exemplo de obediência e humildade. E é assim que nós devemos ser. Cristo era obediente ao seu Pai e Cristo era obediente aos seus pais. Aqui nós temos o próprio Deus sendo obediente a todo o tempo, nos mostrando que nós também devemos viver uma vida de obediência. Obediência à vontade do Senhor. Obediência a tudo aquilo que foi colocado para que nós pudéssemos viver. Obediência às ordenanças terrenas que não afligem ou que não vão contra as Escrituras Sagradas. É óbvio que se ordenarem que nós vivamos de acordo com aquilo que a Bíblia condena, nós não vamos viver. Porque primeiramente obedecemos ao nosso Pai Celestial. Mas toda ordenança terrena que não é contrária às Escrituras, nós devemos viver. E mostra aqui o exemplo de Cristo, que ele era obediente às instituições que foram colocadas, mesmo sabendo a sua identidade como Filho de Deus, mesmo reconhecendo a sua missão como Salvador do mundo, ele não desprezou a autoridade de seus pais. Este aqui é um chamado para nós. Certamente neste mundo em que as pessoas não querem mais obedecer os seus pais. Nós vemos adolescentes e às vezes até crianças que gritam com seus pais. Adolescentes e crianças que o pai diz não faça, ele diz eu faço. E vai lá e faz. Ou muitas vezes quando crescemos e somos adultos, nós queremos nos rebelar contra o nosso pai. Com 18 anos, 17 anos, queremos nos mostrar, não, agora eu já trabalho. Agora eu ganho o meu próprio dinheiro. O Senhor não pode mais mandar em mim, pai. Não é assim que funciona a vida. Você precisa honrar os seus pais. Você precisa amar os seus pais. Você precisa cuidar dos seus pais. Você precisa exercer as responsabilidades que foi colocada sobre você, como filho de Deus. Se o próprio Cristo, sendo Deus, ele honrou e respeitou as autoridades que foram colocadas sobre ele. E este não foi o único momento. Lembram-se que quando precisava se pagar um tributo, o próprio Cristo é quem diz assim, vai e paga. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Ele nunca se colocou como alguém que vai infligir às autoridades, a não ser que elas estivessem contra as Escrituras Sagradas. Por isso, a submissão de Jesus a seus pais terrenos, apesar da sua identidade divina, nos ensina sobre a importância e a obediência e a humildade que nós devemos ter em nossa vida. Em um mundo que valoriza a independência e a rebeldia, somos chamados a viver de maneira contracultural. Nós somos cristãos e não devemos seguir essa cultura de nós não somos submissos a autoridades. De onde eu vi vários adolescentes que não ouviram os pais, que rejeitaram o ensino dos pais, que disseram, não, eu não vou fazer o que o Senhor e o que a senhora quer. E trilharam um caminho de perdição. E hoje muitos desses que eu conheci na infância e adolescência morreram, porque não ouviram o conselho de pais e mães. Eu conheci uma família inteira que uma mãe era crente, e os 4 filhos se rebelaram contra ela. E hoje nenhum deles estão mais vivos. Nós precisamos lembrar que o Senhor nos deu os nossos pais e as autoridades para nos instruir sobre como devemos viver a nossa vida. E se rejeitamos a autoridade dos nossos pais, se rejeitamos as autoridades que foram instituídas ou constituídas sobre nós trilharemos caminhos difíceis. Muitas vezes sofreremos e depois passa. Mas muitas vezes trilhamos um caminho que não tem mais volta. Precisamos honrar os nossos pais. Precisamos respeitar os nossos pais. Deus colocou sobre nós isto, e isto não é um sinal de fraqueza, mas de força e compromisso com a vontade de Deus.
de honrar e respeitar os nossos pais. Talvez a sua história seja uma história que você não teve bons exemplos na sua casa. Não teve bons exemplos do seu pai, da sua mãe. Talvez seus pais não te deram bons conselhos. Talvez seus pais foram pais que não amaram você como deveria amar. Mas isso não te dá o direito de você não amar os seus pais. Isto não te dá o direito de você desrespeitar os seus pais. E não te dá o direito de você não cuidar dos seus pais. Nós vemos Jesus Cristo, que era o próprio Deus, que era o Salvador. Com 12 anos, ele tinha a certa convicção daquilo que ele veio fazer aqui na terra. E ele poderia simplesmente dizer, não, agora eu vou fazer a minha vontade e a vontade do meu Pai Celestial. Mas não. Ele vai e obedece aos seus pais. Uma família que vive em obediência aos princípios bíblicos demonstrará um respeito mútuo e a sua submissão às autoridades. Nós precisamos amar os nossos pais. Nós precisamos respeitar os nossos pais. E nós precisamos seguir o exemplo que Cristo nos deu, que é de conhecer as Escrituras Sagradas, que é de ter convicção daquilo que nós estamos fazendo aqui na terra. Mas lembrarmos que Deus nos deu os nossos pais para que nós cuidássemos deles e sermos submissos a Ele. E o texto termina dizendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O crescimento de Jesus em graça e sabedoria não era somente diante dos homens, ou não era somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Era notável o quanto Cristo era bom em tudo que ele fazia. Era notável o quanto o seu conhecimento das Escrituras fazia com que ele crescesse em sua intimidade com o Pai. Era notável que o reconhecimento da sua missão desse a ele um destaque diante das pessoas. Como vimos ele com 12 anos debatendo com doutores da lei sobre as instruções sagradas. Mas também a sua obediência aos seus pais mostra que ele vinha crescendo em graça e em conhecimento. Mesmo em tenra idade, Jesus mostra uma fome e uma sede pela verdade de Deus, que é um exemplo para todos nós. Este texto nos desafia a mergulharmos nas Escrituras Sagradas, a buscar a Deus em oração e pedir a orientação do Espírito Santo em nossa jornada aqui na terra, enquanto a nossa jornada não termina, para que um dia nos encontremos com aquele que nos salvou. A partir daqui, nós veremos que passam-se muitos anos, cerca de 18 anos, e Jesus aparece de novo, pregando o evangelho da salvação. E aí, agora sim, começa o seu ministério aqui na terra. Ele vai e morre pelos nossos pecados. Não para que nós vivamos uma vida de qualquer jeito. Não para que nós vivamos uma vida como se não tivéssemos um Senhor e um Salvador. Mas para que vivêssemos conscientes de que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos conhecer a vontade do nosso Deus e fazer a sua vontade todos os dias. Que o Senhor abençoe os irmãos e que o Senhor nos conduza para vivermos uma vida em que conhecemos a palavra de Deus, sabemos por que estamos aqui na terra e somos submissos às autoridades que foram impostas sobre nós. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Louvamos o Teu nome porque Tu és santo, justo e bom. Porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque o Senhor nos deu o Teu Filho, ó Pai, o Messias enviado, para morrer na cruz em nosso lugar. Que o Senhor nos ajude a amarmos a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a reconhecermos os nossos chamados como Teus filhos. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver a nossa vida para a Tua glória. Ensina-nos a amar uns aos outros e a amar também os nossos pais e as autoridades que nos foram impostas.
Que o Senhor nos ensine a viver uma vida para a Tua glória e muitas vezes, Senhor, por causa do nosso pecado, nós não queremos nos moldar à Tua palavra, mas suplicamos que Tu nos convenças com o poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor transforme o nosso coração para vivermos a nossa vida para Te servir, para Te adorar, para bendizer o Teu nome. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a vivermos como Cristo viveu, apesar das nossas limitações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.